Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Sunnycast, esses conteúdos que a Sunny cria sobre o mercado de energia, sempre trazendo aqui nossos principais especialistas, parceiros, colegas aqui do mercado de energia. E dessa vez, pessoal, a gente vai trazer um conteúdo e um assunto que a gente nunca falou antes. E como a gente nunca falou antes, a gente trouxe uma pessoa hoje que sabe muito sobre isso, uma grande especialista, Marília Brilhante, uma executiva do mercado de energia, diretora executiva da Energo, uma empresa já tradicional no nosso estado, no Nordeste também, e que faz grandes projetos de energia. Marília, obrigado mais uma vez, muito bom você ter aqui, obrigado por abrir a agenda, pela correria que a gente está vivendo, né? Todos nós. Cara, mas é uma satisfação enorme contar contigo aqui e poder conversar um pouquinho contigo, tá bom? Beleza, Saulo. Galera, seguinte, o assunto de hidrogênio verde é um assunto muito divulgado, eu diria, mas pouco aprofundado. Então, nosso objetivo hoje aqui é tentar, de uma maneira muito simples, do nosso jeito, falar também de uma maneira muito aberta sobre esse mercado e tirar ali as principais conclusões, nível básico. Sei que a Marília é uma especialista aí no setor, então vou pedir para ela ser ali fina, explicar o básico, porque eu acho que tanto eu quanto a maioria das pessoas que acompanham nossos conteúdos tem dúvidas muito elementares, Marília. Assim, eu acho que a gente vê muita manchete, vem muita notícia, headline, muita coisa que sai até como uma autopromoção de alguns estados, próprio Ceará, Pernambuco, Bahia. Então, vamos navegar por isso. Mas antes eu queria conhecer um pouco mais da Marília mãe, da Marília mulher, da Marília profissional. Como é que você chegou aqui nesse mercado de energia? Fala um pouquinho de você. Pronto, então, Saulo, começo dizendo que eu sou engenheira de energias renováveis, me formei na UFC, e antes de eu ser engenheira de energias renováveis, eu queria fazer direito. Olha só. E aí eu tive um sonho com um aerogerador. Olha só. E aí eu disse, que legal, eu sonhei com aerogerador. Aí fui olhar, e aí era a segunda turma do curso. Olha isso. E aí eu virei pra minha mãe e falei, mamãe, eu vou fazer engenharia. Aí minha mãe olhou pra mim e ficou doida. Foi o terceiro ano, é isso. Foi um chamado quase. O terceirão mudou minha vida, e aí veio o aerogerador e eu entrei nesse mundo da renováveis. Sou engenheira de energias renováveis, entrei na Energo como estagiária profissional. Estou com a Energo desde 2017, então 7-8 anos. E tem sido uma experiência assim, incrível. Entrei atuando mais, a Energo é só de engenheiros, então entrei atuando como comercial técnico, e aí eu tenho esse meu jeitinho muito legal de ser. E acabei me aprofundando e virei coordenadora comercial e depois gerente geral. E aí agora, por último, eu assumi a diretoria executiva. Está sendo incrível, está sendo um desafio sensacional. E a gente prima por fazer o melhor, a gente prima por fazer acontecer, pelo diferente, pelo novo. Então, quando o hidrogênio ele começou a despontar, foi aquela coisa de tipo, não, vamos entender o que é para a gente fazer o melhor possível. E aí é isso que a gente está aí atrás de fazer. Muito legal. Parabéns. Assim, você começar do estagiário ao diretor em 7 anos... Cara, tem gente que passa 7 anos para chegar com a gerente. Então, um pouquinho de trabalho, né? Parabéns, cara. Muito legal ver essa tua trajetória. E falando também um pouco da Energo, explica um pouquinho qual é o principal foco. Não deve ter começado com hidrogênio, né? Há 7 anos atrás. Isso. Mas como é que foi esse crescimento da Energo? Na verdade, a Energo ela começou em 2007. Eu entrei, ela já tinha 10 anos. Que legal. A Energo ela foi fundada pelo Adão, que também é um nome de referência, um nome de peso dentro do Estado. É ex-secretário adjunto de energia. Então, é um cara sensacional, assim, devo muito. Tudo que eu sei, eu devo a Adão. E quando ela foi criada para ser uma empresa de engenheiros para trabalhar com soluções em energia. Então, é isso que a gente faz até hoje. Nós trabalhamos com soluções em energia. Projetos, consultorias.
atuamos em diferentes mercados. A gente tanto atua na geração quanto na carga. Então, a gente tanto atua com projetos de geração, quanto a gente atua com a indústria, tentando encontrar soluções para aquela indústria. E aí a solução pode ser eficiência energética, a solução pode ser mercado livre, a solução pode ser... Não que painéis solares não sejam eficiência energética, mas pode ser uma usina própria, né? Então, peraí. Vocês tanto fazem uma consultoria que não envolve exatamente um aspecto de construir algum ativo que seja para gerar uma eficiência energética, etc. Isso é, muito importante. Mas se vocês também fazem projetos e constroem ou só projetos? Só projetos. Nós não somos integradores. Não só, porque não é pouca coisa, né? Não, nós não somos integradores. A equipe não tem ninguém não tem equipe técnica. A gente tem uma equipe só mesmo de engenheiros. Legal. Nós somos engenheiros fazendo projetos e consultorias. Legal. E isso de todas as matrizes, tipo assim, solar, eólica. Estamos aí tentando a biomassa com muito afinco. Olha só. Tem tanto espaço, né? E aí hidrogênio, né? O hidrogênio, ele chegou nas nossas vidas desde 2022, se eu não estou enganado. No finalzinho de 2022 a gente fechou o primeiro contrato. E aí, de lá para cá, tem sido hidrogênio e respira hidrogênio ultimamente. Nossa, cara, assim, você falou assim, quando o hidrogênio começou a despontar, na minha cabeça, assim, ele não foi nem despontar, acho que deve estar começando a despontar agora, né? Porque, assim, para o grande público, né, para quem não está inserido, para quem não é especialista, é muito desconhecido. E, de acordo com o que a gente estava falando aqui um pouquinho antes, o hidrogênio já existe, mas o hidrogênio verde é que é uma nova estratégia. E, assim, eu queria que, antes da gente entrasse exatamente muito nesse assunto, eu só queria ter um pouco mais de entendimento da aplicação do hidrogênio. O hidrogênio, ele é utilizado aonde? Como que funciona no Brasil? Como que funciona fora do Brasil? O que é que tu pode falar sobre isso? Pronto, então. Primeiro, uma coisa que eu preciso desmistificar. Tem muita gente que está com preconceito com o hidrogênio por achar que a gente vai ser celeiro do mundo. Achar que a gente vai produzir aqui, que não vai ficar nada para cá e o ouro vai embora. Sim. Entendeu? Sim. Sendo que nós temos dois mercados. Nós temos o mercado externo, sim, e nós temos o mercado interno. O hidrogênio ele está começando a aparecer de uma forma mais forte justamente por conta da necessidade de descarbonização e por conta das guerras. A gente tem um problema claro de abastecimento na Europa com gás. Sim. Então precisa. E eles não têm geração suficiente para isso, eles não têm área para isso. Ou às vezes ficam reféns de um movimento político, né? Porque às vezes quem gera o gás é outro país, que fornece para a indústria de um terceiro país, mas se eles não estão em comum acordo, eles viram reféns disso, né? Exatamente. Então aí o hidrogênio vai e desponta como uma solução. No meio disso tudo, tem o mundo inteiro voltado para a redução dos impactos climáticos. Sim. Então a gente precisa descarbonizar. Sim. Fato. Sim. E aí a gente está falando, então, de um mercado externo para atender e a gente está falando de um mercado interno também. Sim. Porque no Brasil a gente também precisa do hidrogênio. Sim, sim. A indústria de alimentos utiliza hidrogênio, os cimentos utilizam, Olha. A indústria de fertilizantes utiliza. A gente tem projetos maravilhosos que são para conseguir fazer, tipo, toda uma agricultura. A agricultura, por si só, ela teoricamente já é verde, né? Sim, sustentável na maioria das vezes, né? Exato. Mas você imagina você usar um fertilizante que vem a partir de uma fonte renovável. Mas, espera aí, o hidrogênio, ele já era utilizado e agora está sendo feito o hidrogênio verde. Ou não? O hidrogênio ele já nasceu sempre com uma geração verde? Não. O hidrogênio ele já era utilizado. Não existe novidade no processo de hidrogênio. A eletrólise, eletrólise Haber-Bosch, que transforma em amônia, são processos que já existiam. Isso eu acho que é um mito para muita gente. E aí, quem acompanha a gente é mais o perfil do integrador solar, do investidor. E, assim, como o assunto ele surgiu, parece que... Nunca ouvi falar de hidrogênio. Do nada brotou o assunto hidrogênio verde. Parece que é uma nova tecnologia. Talvez isso até virou um mito para muita gente. Então, assim, a geração do hidrogênio em si é uma tecnologia bastante conhecida, né? 100 anos.
Olha só. A gente está falando de eletrolisadores há 100 anos. Então, é tipo... A novidade é o verde, que é de onde vem a energia, Sim. que vai ser utilizada nesse processo. Sim. E a outra novidade é o tamanho. As indústrias fabricantes de eletrolisadores, elas não estavam preparadas para a indústria megalomaníaca da energia. Sim. Quando a gente está falando de hidrogênio hoje, a gente está falando de giga. Os projetos que você vê no Porto do Pecém, a gente está falando em giga. 1 giga, 2 giga. Para começar. Para começar, entendeu? Sim. Então, é tipo... aí a gente pegava eletrolisadores que precisam de 20 eletrolisadores para dar ali uma potênciazinha aproximada. Relevante, né? Isso. E eu entendi que também é uma forma de você... Não sei se eu vou usar o termo correto, técnico, mas de estocar aquela produção para que ela seja utilizada em outro lugar. Então, você gerou ali um produto que você exporta aquele produto é uma fonte de energia. Como é que funciona isso? A gente vai literalmente estocar vento. Olha só. Então o Dilma estava certo. Olha só. O que acontece? Acontece que a gente vai usar a fonte limpa, Sim. certo? Ela vai ser utilizada como energia no processo de eletrólise. O processo de eletrólise vai gerar o hidrogênio. Esse hidrogênio, ele pode ser armazenado como hidrogênio, ou ele pode passar pelo processo de Haber-Bosch, que é um outro processo químico, e ser transformado em amônia. Entendi. E aí, ele também precisa ser armazenado. Quando a gente fala... Muita gente tem preocupação, por exemplo, mas o hidrogênio não é explosivo? Como é que vai ser esse controle e tal, não sei o quê? Por isso que a ideia é mandar para a Europa amônia e não hidrogênio. Entendi. Só que essa amônia também veio de fonte verde, então ela é amônia verde. Então assim, a gente sabe que a Europa ela quer crescer a indústria, ela não tem espaço para gerar esse crescimento com energia limpa e renovável, então ela normalmente, né, precisa fazer um processo de crédito de carbono, Exatamente. que seja. Então isso é mais uma estratégia para que o crescimento europeu, mas posso também citar outros países, outras regiões, ele aconteça sem ter impacto ambiental. Basicamente esse é o grande interesse. E é aí onde o Brasil pode se destacar no contexto geopolítico nacional, mundial, na verdade. Exatamente. Né? E assim, aí eu venho e puxo sardinha pra gente, pro Ceará. O Ceará, ele tem a total condição de ser a próxima Dubai. Mas por quê? Porque nós somos lindos. Ó, que tem pernambucano e baiano escutando aqui, ele vai falar assim, não, mas peraí, tem hidrogênio verde aqui também. Porque, assim, a gente tem muito mar. Quando a gente fala de hidrogênio, a gente hoje não consegue falar de hidrogênio sem falar de eólica offshore. Então tá conectado essas duas coisas, né? É por isso que começou a se falar de eólica offshore e do nada veio o hidrogênio. Pois é, porque você fala assim, para começar são 2 gigas. Eu fico pensando, cara, 2 gigas de solar, quem é integrador aqui deve estar pensando isso. 2 gigas de solar, 1 giga de solar é muita área. Tudo bem que a gente tem áreas improdutivas aqui do semiárido que pode ser, mas assim... É muita coisa. Me fala uma coisa. Eu já entendi, então, que o hidrogênio, ele... não é nada novo, já existe há 100 anos, que ele se tornou agora uma grande manchete de jornal porque ele tem a capacidade de atender a mercados muito ricos, né, fora do país. E no país. E no próprio país, que eu queria que tu falasse disso também, que eu acho que é importante. A gente sempre tem essa memória extrativista, né, do nosso país. Mas... com o crescimento do mercado de energia de renováveis, talvez em algum momento deram um clique e falaram assim, cara, e se isso vier para hidrogênio, isso gera... Provavelmente foi isso, mas quais são as fontes que vão ser mais utilizadas? Você falou da offshore, então é a eólica, a principal fonte que vai atender a isso? A gente tem... difícil dizer. Pronto, a gente sabe que para os projetos gigantescos, a eólica offshore vai ser a melhor fonte. Certo? Agora, quando a gente está falando de projetos menores, sim, porque eles existem. A gente, por exemplo, está desenvolvendo um projeto para um cliente de 280 mega. Então, já entra dentro de... Mas para hidrogênio verde? Para hidrogênio verde. Então, entra dentro de uma realidade mais palpável, né? Mais próximo do que a gente está acostumado. Sim. E aí, para esses projetos que não são
gigantescos, que não são megalomaníacos, a gente está falando de fonte solar, sim. A gente está falando de fonte eólica onshore. Entendi. A diferença, o que vai ser necessário, eu hoje não enxergo hidrogênio sem armazenamento de energia. Então, eu acredito que a geradora de energia, seja ela de fonte solar ou de fonte eólica, ela vai ter que ter ali um banco de bateria, sim. Porque o problema é que eu não posso ter intermitência. Eu tenho que garantir aquele flat de energia. Ou seja, é uma produção 24 horas. Exato. E a fonte renovável, muitas vezes, o sol, por exemplo, não funciona 24 horas, e a eólica também não entendo que tem as paradas de vento. Isso. E aí? Tem que então gerar uma cadeia de reserva para sempre fornecer energia de maneira constante. Exatamente. Até porque o eletrolisador ele precisa de energia com qualidade. Do mesmo jeito que ele precisa de água pura. Então, Entendi. Do mesmo jeito que eu preciso passar por um processo de dessalinização da água, de purificação da água, para ela chegar no nível de pureza maravilhoso, eu preciso de energia de qualidade e constante para que ele funcione perfeitamente bem. Cara, que interessante. Então, é por isso que você comentou que está diretamente ligado ao offshore, né? Porque vai trazer uma escala de produção de energia muito grande, Exato. Né? E aí a gente está falando, quando a gente fala de offshore, a gente está falando de turbinas de 14 mega uma turbina. Então, a gente consegue atender essa... Que loucura, cara. Essa demanda. Assim, eu vou tentar explorar aqui um pouco de futurologia. Eu sei que estou explorando a tua opinião. Mas você vê que esse movimento ele vai acontecer por investimento internacional e nacional? Você acha que, tipo assim, não, cara, vai começar vendo muita empresa de fora, depois que as nacionais, ou tu já observa movimentos nacionais de produção do hidrogênio verde, mas com investimentos nacionais, de empresas nacionais? Pronto. Então, o que a gente tem observado tem as multinacionais que têm sedes no Brasil. Ah, tá. Certo? Quem está hoje, por exemplo, quem está assinado com o Porto, acordos mesmos e tal, contratos de vou construir, já estão pagando por arrendamento e tal, são as indústrias, são as multinacionais. São geradoras de energia e são multinacionais. Mas Entendi. Todas elas têm... Tem fundos estrangeiros sedes, e etc. Mas assim, tem sede nacional. O que eu quero explorar tem um benefício nacional nessa cadeia produtiva, não, né? Demais. A gente está falando de geração... Se eu vier para o lado de geração de renda, de geração de emprego, a gente está falando de uma cadeia completamente nova. E a gente está falando de usinas caríssimas, gigantescas. E a gente tem mão de obra para isso, você acha? As pessoas estão... Normalmente você, assim... Você já está trabalhando nisso, mas eu digo... As pessoas estão se qualificando. Sim. E aí a gente pega, por exemplo, do nível mais técnico, a gente está falando de um Senai procurando se qualificar os técnicos para trabalhar nisso, porque aí é onde entra. O hidrogênio verde, tem até essa briga entre a indústria química e a indústria de energia. De quem né? Mas, na verdade, o processo industrial, ele é químico. Ele é químico. Então, os técnicos da química conseguem lidar com aquilo. Sim, certo? Mas a fonte... ataca o mercado de energia. Exatamente. Então, o que eu tenho eu tenho um aumento de industrialização no Brasil, que a gente não tem. Então, eu estou falando de crescer a nossa indústria. E, ao mesmo tempo, eu estou falando no aumento de geração de energia limpa. Então, eu só consigo enxergar vantagens. Entendeu? E parece ser, assim, pela tua fala, parece ser uma coisa muito real. Sim. Não é uma coisa, gente, isso está nascendo, mas daqui 5 anos é que a gente vai ver isso de fato, gerando emprego de fato. Mas é uma coisa de hoje já, né? Sim, já a gente está trabalhando nisso, né? O que muda é só qual é o nível de qualificação atual. Então, hoje tá tudo a nível de projeto. Então, eu tô falando de engenheiros, eu tô falando de engenheiros ambientais, licenças, provavelmente. Exatamente, deve ser a preparação faz todo o processo, como acontece na indústria de energia, que você tem todo o processo, passa ali 1 ano, 2 anos, dependendo da potência da usina. Eu tô fazendo a mesma coisa com relação ao hidrogênio. Entendi demais. Agora, assim, na tua opinião, vai começar
com geração eólica, talvez solar, do jeito que a gente conhece hoje, e depois, ou talvez logo no segundo step ali, já vai ir para uma offshore. Exato. Você entende que é isso. Aí deixa eu ser bem básico aqui. Desse primeiro start para o segundo, em quantos anos a gente vê uma offshore relevante em operação, na tua opinião? Assim? Eu sei que você vai dar um palpite, sem comprometimento. A gente também tem projeto de offshore. Você já tem? Sim. Massa, cara. Então, assim, o que eu posso dizer para vocês é que acontece. Estamos esperando que a PL do offshore seja votada eu espero que até mês que vem. Sim. Estamos esperando por isso desde outubro do ano passado. Então, temos aí um ano... Eu sei o que é esse sofrimento por essas PLs, viu? Na solar a gente sofre também. Não, eu também sofro. Todo mundo. Então, assim, mas a gente está esperando essa PL ser votada. Com a PL sendo votada, com a regularização, a gente vai conseguir, por exemplo, que o IBAMA aprove as LPs. E aí é seguir. Então, entendeu? Ou seja, não existe uma carência de tecnologia. Como se assim, existem empresas, talvez Petrobras principalmente, já prontas para operar um offshore, já prontas para colocar um parque eólico no meio do oceano. Isso, assim, de tecnologia não existe nenhum tipo de... Já existem usinas offshore no mundo. Não existe no Brasil. Sim. Entendeu? Mas na Europa já existe, na Ásia existe. Sim. Então é uma questão brasileira. Sim. A gente que está atrasado nesse sentido. Só, cara. Entendeu? Então é tipo, a tecnologia está toda lá pronta para a gente usar. Né? Exato. Para a gente usar. Agora eu vou entrar num tema de territorialismo, assim. Esse tema de hidrogênio verde, pelo menos na minha percepção pessoal, ele vem muito à tona por um lado político. Porque como tem um altíssimo impacto em geração de empregos, como você bem mesmo falou, é praticamente o nascimento de uma nova indústria. Isso desenvolve muito Estado, desenvolve muito imposto, né? Querendo ou não. Sim. E aí a gente vê muita manchete política, tipo assim, cara, o prefeito, o governador, não sei quem foi lá e assinou um marco que inicia aqui uma pedra fundamental de não sei a que das quantas, tal estado atraiu tal investimento de não sei do que. Assim, eu já vi muita coisa vindo para o Ceará e parecia que o Ceará, pelo Porto do Pecém e tudo mais, iria... ser o primeiro a dar largada nesse assunto. Aí depois eu vi Pernambuco também captando muitos investimentos. Depois eu vi Bahia e muita coisa no Nordeste, né? Pelo menos pessoalmente, me corrija aí, por favor. Não sei se tem alguma coisa lá para o Sudeste. Mas como é que está essa corrida entre os estados? Quem que vai entregar algo relevante primeiro, na tua opinião? O que você acha? Na minha opinião, continuamos sendo nós, tá? Desculpa, pessoal, mas e por quê, viu, Marília? Eu queria entender por quê. Foi uma coisa de puro empreendedorismo? Não, nós estamos muito bem localizados. O Ceará, frente à Europa, tem uma localização maravilhosa. O nosso porto... O menor trecho, né? Por exemplo, de Portugal para cá. Exato. O nosso porto, ele já tem toda a estrutura. Nós, inclusive, temos uma zona de exportação estruturada. As EPS, As EPS, entendeu? Então, é tipo, o nosso processo já está todo pronto. E a gente ainda tem uma parceria com Roterdã. Então, isso facilita muito o processo. Entendi. Então, falando do ponto de vista puramente comercial, a gente está na frente por isso também. Entendi. Então, a gente tem sol, a gente tem vento, a gente tem mar. Isso. A gente tem proximidade. A gente tem proximidade e a gente tem um porto estruturado. Competência técnica, né? E tem competência técnica. Então, assim, por que não? Por que não somos nós? E quem mais se destaca, assim? Quem que você vê que também está bem forte nisso? Aí a gente realmente tem. A gente tem Pernambuco, a gente tem a Bahia, a gente tem... O Rio Grande do Norte está tentando, o Piauí está correndo atrás. É mesmo, Piauí? O Piauí começou. Porque nem Porto... Eu tô enganado. Exatamente. Eles estão... Já prevendo. Exatamente. Porque eu vi algo relevante sobre o Piauí não faz muito tempo sobre esse assunto. Eu fiquei, poxa, mas parece que está tão atrás, mas não, parece que... Eles vão correr atrás. Isso não significa que não vai dar certo. É verdade. Entendeu? É tipo, pode ser que eles não vão ser os primeiros. Sim. Mas vai acontecer. Vão aproveitar essa onda, né? Exatamente. E assim, sendo muito honesta, por tudo que a gente precisa, claramente tem espaço para todos os estados nordestinos. Assim, eu acho que a hora...
É a hora do Nordeste brilhar. Cara, isso eu achei legal, porque assim, pode ser uma grande nova indústria brasileira, mas com foco aqui. Mas com polo nordestino, né? Exato. Puxa, que demais, chegou a nossa hora, hein? É isso. O dia chega, né? O sol vem para todos. É isso aí. Na realidade já estava aqui há muito tempo, né? A gente está só aproveitando. Exato. Cara, que legal. Tem uma pergunta aqui que eu queria explorar agora, que eu acho que você tem muito para falar, mas assim, queria que você focasse aí naquilo que você acha que é mais relevante. Quais são os entraves, obstáculos? Eu imagino, mas assim, na tua visão. Minha dor. Não. Quais são as dores para esse negócio funcionar? A gente tem, de fato, um problema de abastecimento de equipamentos, certo? O que acontece? Como eu falei para você, os projetos eles estão num porte muito maior do que a própria indústria de eletrolisadores estava preparada. Então, a gente teve o quê? A gente tem várias indústrias, vários nomes de eletrolisadores, fabricantes, dizendo que não podem atender. Mas peraí, isso você fala... Desculpa a minha ignorância, mas do ponto de vista nacional ou internacional? Não se importa essa... Pronto, o que acontece teve demanda na Europa, a demanda da Europa veio primeiro, eles vão atender primeiro lá e depois a gente. Ah, entendi. E aí o que aconteceu foi, graças a Deus, a gente teve o mercado chinês, que já nos salvou com as placas, nos salvando novamente com os eletrolisadores. Então a China ela vem com tudo pro Brasil, nessa entrega de eletrolisadores que atendam a essa demanda tão megalomaníaca. Legal. Então, a China, mais uma vez, a fábrica do mundo, né? Exatamente. Como é conhecida, está fazendo. Então, talvez a China deve ser o principal parceiro comercial do Brasil. Sim, para eletrolisadores, pelo menos nesses primeiros anos. E aí eu acredito assim, né? Na hora que desponta e que você percebe que é bom também... Começa a desenvolver nacionalmente. Exato. E a outra questão é, de fato, conexão, porque a gente está falando que para ser hidrogênio verde precisa de fonte limpa, e aí a gente está falando de um país e não só de um estado, então não estou falando do Ceará, não estou falando do Nordeste, eu estou falando do Brasil inteiro, de um país com problema de conexão. Sim. Então, se eu não tenho linha de transmissão para geração, como é que eu vou fazer essas conexões? Sim. Aí eu vou ter usinas que vão estar ali com alto consumo, que vão ser autoprodutoras. Sim. Mas nem tudo vai caber dentro de um mesmo espaço. Sim. Então, eu preciso ter essas gerações. Investimento em infraestrutura. E outra coisa que a gente pode falar é toda essa questão mesmo do processo de regulação, do processo de regulamentação, né? A gente tira pela AGD. Sim. Todas as alterações que vem tendo e tal, não sei o quê. Grande. Isso é muito complicado para investidores. Sim. Porque isso traz instabilidade para os investidores. Sim. É tipo, teve uma mudança agora, tem outra. Gente, como assim? Sim. Então, como é que eu vou... A pauta que se abre o tempo todo, né? Exato. Então, quando eu falo de hidrogênio, eu não posso falar de hidrogênio sem falar de geração de energia limpa. Então, toda essa alteração nas normas de geração de energia limpa, de geração de energia como um todo, prejudicam o desenvolvimento do setor de hidrogênio. Cara, parece ser tão bom e tá travado por uma coisa que é tão... Por uma besteira. Né, cara? Porque... Sim. Nossa. Querendo ou não, o que você está resumindo para mim é que não falta capacidade, não falta abundância de recurso, o que falta é política, né? Um tema político. Isso. Nossa, cara. Como tudo. Infelizmente. Mas nesse específico é um peso, né? Isso, faz uma diferença grande. Tá, legal. Você falou, assim, sobre a geração de emprego, você falou sobre o movimento regulatório que ele acaba impulsionando por tabela o mercado de hidrogênio verde e, naturalmente, o mercado que a própria Sunny está inserida, né, de GD e tudo mais. Você acha que esse crescimento dessa indústria ele gera alguma repercussão para outros segmentos? Por exemplo, a Sunny trabalha num segmento muito específico, a gente faz a gestão de usinas de GD, hoje já passamos de 500 usinas de GD.
e o nosso foco é muito varejo, né? Muito levar o modelo de créditos distribuídos para a pessoa física, pessoa jurídica. E a gente passou por um momento que não faz muito tempo, na verdade pouquíssimo tempo, que foi a virada de GD1, né? Com a lei 14.300 para GD2, que muito se projetava que seria inviável pela entrada de impostos do fio e tal. Mas, como você comentou aqui, né, a China ela nos salvou, né? Porque a China falou, cara, deixa que eu vou ser o maior produtor de placa e eu vou fazer isso a um ponto que vai baixar o preço desse CAPEX no mundo inteiro, que eu quero ser a principal. Tem até alguns temas, enfim, não vai dar para explorar aqui. Mas você acha que o desenvolvimento desses projetos de hidrogênio verde, ele vai trazer, ele vai ecoar, ele vai repercutir em outros segmentos como de GD, sei lá, ele vai baratear, vai acelerar a queda de preço como se diz, de baterias, ele vai acelerar a queda de preço de outros equipamentos que GD, por exemplo, usa ou outro segmento? Perfeito. Eu realmente acredito que, como eu te disse, a gente tem um consumo externo e a gente tem um consumo interno. As usinas de consumo interno, elas podem ser menores. Sim. E aí, quando eu falo de uma potência menor, eu falo de uma geração menor. Sim. Então, eu tanto posso ter geração de energia para atender essas usinas de hidrogênio menores. Claro, eu não estou falando de uma coisa imediata, porque a gente está falando de viabilidade financeira. Então, o hidrogênio ele está se viabilizando. A gente vai ter um processo de estruturação, de costume, de tudo, como foi com a solar. Sim. E aí ele vai ter uma hora que ele vai chegar no nível que vai valer a pena a gente reduzir aquela escala. Então, na hora que reduzir essa escala, o mercado da GD vai estar apto a atender. Ah, entendi. Além disso, a gente vai estar... como eu te falei, eu não enxergo hidrogênio sem armazenamento. Então, bateria, eu tenho certeza que... E são sistemas robustos. Então, vai aumentar a produção, a produção em larga escala, né? de baterias, sim, entendeu? Sim. Então, claro que vai baratear. Oferta e demanda. Cara, isso é muito legal, né? Entendeu? Então, eu acho que ele vai aquecer todo um mercado. Porque a gente não está falando de hidrogênio de outras cores. A gente está falando do hidrogênio verde que precisa de fonte limpa. Enfim. Sim. É isso. Cara, muito legal. Poxa, eu acho que assim... de certa forma, cumprimos a nossa missão aqui de tentar explicar esse assunto com mais profundidade, mas sem complicação. E atendendo aqui a esses interesses de entender os impactos que isso gera, como que é a realidade, porque eu acho que tem muita gente que só vai sentir esse assunto hidrogênio verde como realidade quando de fato ele vê lá, sei lá, um offshore funcionando, um negócio grandioso mesmo. Por enquanto é muita notícia de investimento, né? Mas, poxa, Marília... não é futuro. Não é futuro, né? É presente. É presente. Na verdade, assim, pensando que todo projeto ele tem suas fases... eu não posso dizer que isso não foi startado. Já foi startado, já está na sua primeira fase, que logo mais a gente vai ver uma fase mais madura e que vai ser real aos olhos, né? Exatamente. Ele é presente, é totalmente presente. As pessoas precisam acreditar e se acostumar com a ideia de que é real. Entendeu? É só isso. O benefício de ver o emprego gerando, de ver talvez uma bateria ficando mais barata, isso está muito perto de acontecer, Eu né? acredito que sim. Tipo, a gente... É só a gente fazer comparativos com todas as outras coisas tecnológicas do mundo. Sim. Até 3 anos atrás, ninguém usava ChatGPT. Sim. Aí hoje a gente não vive sem ele. Sim. Então é verdade. É basicamente isso, entendeu? Tipo, as coisas só vão ficando comuns pra gente, entendeu? Sim. Então, daqui a 3 anos vai estar todo mundo super... hidrogênio. Beleza. Nada demais, né? Isso. Muito bom. É isso. Marília, poxa, obrigado. Obrigado demais. Eu que agradeço. Foi maravilhoso. Ótimo. Parabéns pela tua trajetória executiva. Obrigada. Cara, é um orgulho ter aí uma executiva tão capaz aqui no Ceará. Obrigada. Desenvolvendo nosso estado, desenvolvendo coisas novas, como você está desenvolvendo aí, junto com o trabalho na Energo. Valeu, isso aí. Sabe. Galera, ficamos por aqui. Mais um episódio do Sunnycast. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.